Nossa, gente, que impressionante, que ótimo que esse moço está indo bem lá no Ceará, recuperando-se da lesão, porque foi chocante, né? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafa, professor de biologia, e eu tô aqui vendo aquela matéria, uma matéria super recente aí do mês de agosto de 2023, em que houve um acidente. Um aluno estava na academia. Ele estava na academia esperando para fazer o exercício, então entre os treinos, as séries que ele estava fazendo de um treino num aparelho chamado de squat, para fazer agachamentos, ele acabou sentando bem embaixo do equipamento, que não estava super bem preso no aparelho de segurança. E aqui está mostrando que esse aparelho se desprendeu e foi bem em cima da coluna dele. No circuito aqui que apareceu de câmeras, mostrou a reação, né, que ele acabou não conseguindo nem se levantar porque a lesão foi muito forte, próximo ao pescoço dele, e isso provocou aí uma debilidade. E se você não entendeu o que eu estou falando, ou se você viu essa matéria e não entende por que eu estou conversando com ela sobre você, é porque aqui eu estou para falar de uma outra novidade, um outro assunto atual que aconteceu nesses últimos dias, para relacionar um assunto que é mega frequente nas provas do Enem. F de fisiologia humana. Pessoal, fisiologia humana é um termo importante para explicar sobre o corpo humano, ou seja, é um termo em um ramo da biologia muitíssimo amplo, é um termo adorado pelos alunos da medicina e é um termo obviamente muito cobrado e é um termo muito rigoroso para que esses alunos da medicina, para que os alunos que vão fazer ou prestar as áreas de biológicas, como a enfermagem, a biologia maravilhosa, a biotecnologia, a biomedicina, são cursos que cobram bastante que você saiba de fisiologia humana. E esse assunto envolvendo a matéria eu acho bastante interessante porque envolve um sistema que é mega importante para a gente, que é o famoso sistema nervoso. O sistema nervoso, pessoal, é um sistema de comando do nosso organismo, assim como o sistema endócrino que comanda o nosso organismo por hormônios. No caso do sistema nervoso, ele comanda nosso organismo por sistemas chamados por fenômenos, né, chamados de impulso nervoso e sinapses. Sinapses acontecem em comunicações entre as células que formam o nosso sistema nervoso, chamado de neurônios. E aí esse envio de neurotransmissores entre um neurônio e outro é chamado de sinapse. Quando esse neurotransmissor chega a um neurônio, ele promove uma diferença de cargas e de entrada e saída de íons dentro dessa célula chamada de neurônio, permitindo que haja um impulso nervoso propagado por todo esse neurônio. E impulso nervoso também é um fenômeno importante quando a gente fala de sistema nervoso. E a fisiologia disso é lindíssima, envolvendo um assunto atual. Ah, Rafa, você acha que com certeza eu tenho que saber sistema nervoso para a prova do Enem deste ano por conta desse assunto de atualidades que apareceu aí por conta do acidente? Não que vai aparecer na prova, pessoal. Geralmente as provas elas são feitas no comecinho do ano. Então esses assuntos mais próximos aí da prova do Enem geralmente não serão cobrados porque a prova supostamente já está toda feita. Já está aí no caminho para o preparo de impressão. Tem um país inteiro que vai fazer essa prova. Então, não que esse assunto possa cair, mas envolve uma temática que é mega frequente na prova do Enem, que é fisiologia humana. Se a gente for pensar nos sistemas que compõem o nosso organismo, pessoal, e focar eles nas provas e nas questões que já caíram no Enem, com certeza o sistema circulatório é um que você não pode esquecer. Sistema cardiovascular, ou sistema de fluxo sanguíneo que a gente tem no nosso corpo, é bastante frequente nas provinhas do Enem. Então, saber como que é o coração, ou seja, aquelas 4 câmaras cardíacas que tem no nosso organismo, 4 câmaras essas que são 2 átrios e 2 ventrículos, fazendo com que o sangue circule de forma separada, uma circulação completa, sem mistura, do sangue arterial e do sangue venoso. O sangue entra pela veia cava, passa pelos átrios direito e ventrículo direito e vai pela artéria pulmonar até os pulmões para ser oxigenado. Volta o sangue arterial pelas veias pulmonares, pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ele é bombeado para o corpo inteiro através da artéria aorta. Essa circulação, tanto a circulação pequena, coração, pulmão, coração, quanto a circulação grande, coração, corpo, coração, envolve uma temática importante que é o sistema cardiovascular. Saber a função dos elementos do sangue,
as hemácias, que fazem o transporte de O2, os glóbulos brancos, que fazem a defesa imune, e as plaquetas, que fazem a coagulação sanguínea, também são assuntos envolvendo o sistema cardiovascular e que podem estar na sua prova. Aliás, até vinculado com um pouquinho das hemácias, uma coisa que é bem comum aparecer nas provas quanto à respiração é a respiração celular. Por mais que envolva a respiração no sistema respiratório, o O2 entrando nos nossos pulmões pelo caminho faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, quando vai dos alvéolos para o sangue, em especial o vaso sanguíneo capilar, que é formado por uma única camadinha de células, esse oxigênio vai para as hemácias ser levado para os nossos tecidos para acontecer respiração celular, uma temática que envolve bioquímica e que também é bastante perguntado na prova do Enem. Envolver, por exemplo, da respiração, o envolvimento do oxigênio com a última etapa da respiração, que é chamada de cadeia respiratória. É nessa etapa que o oxigênio pega os elétrons que vão caindo, decaindo entre os citocromos das cristas mitocondriais e com o oxigênio formam uma molécula de água. Lembrando, a fórmula da respiração é oxigênio mais glicose formando água mais CO2, liberando o CO2 novamente do nosso organismo. Então, a chegada desse oxigênio pelos tecidos acontece através do sangue, que é o componente, o fluido circundante que a gente tem no sistema cardiovascular. E vai através de um encanamento do nosso sistema cardiovascular, que são os vasos sanguíneos. Capilares, que realizam as trocas, as artérias, que são vasos de grande calibre por onde o sangue passa sob alta pressão, e as veias, por onde o sangue passa sob baixa pressão e no retorno venoso, do sangue, por exemplo, indo do dedão do meu pé até o coração, acontece graças às contrações do próprio vaso, contrações involuntárias, as contrações ajudadas da nossa musculatura e também impede o refluxo sanguíneo a presença de válvulas dentro das veias, características importantes do sistema cardiovascular. É interessante a gente lembrar também da comparação dos corações entre os vertebrados. O coração de um mamífero e de uma ave que tem 4 câmaras, os de répteis que tem 3, exceto os crocodilianos que também tem 4, a circulação de um peixe que só tem 2 câmaras. Isso também é interessante a gente lembrar para a prova do Enem. Assim como sistemas como o respiratório, que eu comentei com vocês, o sistema digestório. Já foi bastante frequente em alguns anos do Enem perguntar de um prato de comida que a gente come, por exemplo, arroz, carne e um bacon. E aí falar como que esses alimentos serão digeridos e onde ao longo do nosso organismo. A carne é proteína, ela começa digerida no estômago pela pepsina. O arroz é principalmente carboidrato, ele começa a ser digerido na boca pela amilase salivar pitialina. O bacon, ele além de ser carne, ele também é lipídio, ele é gordura, que vai ser digerido primeira vez lá no duodeto, pela ajuda da bile, produzida pelo fígado, que emulsifica a gordura, facilita a sua digestão, e pelas lipases pancreáticas produzidas pelo pâncreas. O alimento não passa no fígado nem no pâncreas, e sim no intestino delgado, mas naquela região é que acontece a digestão de lipídios. Então, esses conhecimentos sobre o que é o comido, o que é a composição dos alimentos e como eles são digeridos, também é uma coisa frequente em Enem. Uma coisa que é interessante quanto à fisiologia humana e que também viram-se várias questõezinhas envolvendo esse assunto, esse sistema, é o sistema excretor. O sistema excretor, o sistema renal, envolve a filtração do sangue, ou seja, a eliminação dos excretas e reabsorção daquilo que vai ser mantido no meu corpo, por exemplo, a água, que é reabsorvida principalmente naquelas regiões dos néfrons, estruturas que compõem os rins, nas alças de Henle e também nos dutos coletores. Os íons são principalmente reabsorvidos no túbulo contorcido proximal, no túbulo contorcido distal, apesar de em menor quantidade, porque nessa região acontece mais secreção do que reabsorção, e na alça de Henle ascendente, onde há a reabsorção de sódio. A estrutura renal, os ureteres, a bexiga, a uretra, como é formada a urina, é uma coisa que pode ser perguntada também, até envolvendo um aspecto clínico, como funcionaria, por exemplo, uma hemodiálise para pessoas que têm uma debilidade da função renal de simplesmente filtrar o sangue.
O sistema nervoso, apesar de pouco frequente na prova do Enem, ele também é mega importante quanto às características que a gente já tratou no começo desse vídeo. O sistema endócrino, quanto à produção hormonal, é interessante a gente lembrar, por exemplo, da diabetes, em que a gente tem dois tipos, diabetes mellitus e a diabetes insípidos. A diabetes insípidos, que é um problema quanto ao hormônio ADH, dificultando a reabsorção de água e deixando com que a pessoa faça muito xixi, então principalmente esse é o fenômeno que acontece na insípidos, e diabetes mellitus, que é a mais comum quando a gente fala de diabetes, que é o que a gente envolve o indivíduo que tem dificuldade de absorver o açúcar, a glicose pelas células, principalmente por conta da ausência de um hormônio chamado de insulina. A insulina, que no caso de diabetes tipo 1 deve ser injetada, que é o indivíduo que nasceu com essa problemática, e a diabetes do tipo 2, que por conta às vezes de uma má regra, de um mau cuidado alimentar, pode desenvolver a diabetes mellitus do tipo 2 e também ter as mesmas consequências de uma quantidade de insulina insuficiente, de uma menor produção para que a gente consiga absorver a glicose no nosso corpo. O sistema reprodutor também é bastante interessante, não tanto quanto as suas questões na prova do Enem, mas envolver, por exemplo, os aspectos de produção dos gametas, que é algo envolvendo a citologia, e envolver o sistema reprodutor quanto às DSTs, ou na verdade ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, como é o caso de AIDS, como é o caso de sífilis, como é o caso de gonorreia, como é o caso de várias doenças que envolvem, portanto, aspectos de parasitismo, coisa que a gente comenta também de ser uma temática bastante comum nas provinhas do Enem quando a gente fala de biologia. F de Fisiologia Humana é um assunto mega importante que você tem que manter na sua cachola para sua prova do Enem. E eu tenho certeza que com nossa ajuda e com o seu esforço você vai arrasar nas provas futuras. Até mais, pessoal! Espero que tenham gostado da aula, conte com a gente e até o seu sucesso!